Salve galera, sou Genivaldo Dali, discente de licenciatura em Linguagens, Códigos e suas tecnologias na UFSB. Trago para vocês hoje um papo bem interessante sobre letramento digital, a partir de um texto de Marcelo Busato, intitulado A Educação e Internet, Formação do Professor Autor. Para Busato, pensar novas tecnologias como oportunidades para melhorar o mundo é necessariamente pensar em educação. Educação para muitos produtores de tecnologia, definidores de políticas e investimentos, e até mesmo pais e alunos, é um conceito um pouco vago, ligado apenas à capacitação técnica ou à funcionalidade do indivíduo no mundo que vai continuar sendo cada vez mais injusto. Para ele, os educadores, inclusive ele, veem as novas tecnologias como instrumentos meramente técnicos e, portanto, neutros, de cultura e ideologia, que vão ajudar a escola a fazer de forma mais rápida e barata o que ela sempre fez. Ele afirma também que devemos trabalhar na construção de visões de mudança, desenvolvimento e inclusão relacionadas às novas tecnologias, que sejam mais realistas e, ao mesmo tempo, mais transformadoras do que a que já temos. Busato vai afirmar também que o conjunto de tecnologias que são frutos das ideologias de técnicos e intelectuais toma uma forma de caixa preta, uma expressão muito utilizada por Latour 2000, ou seja, uma sombra que permeia as relações sociais e culturais e influenciam na construção e distribuição e também na valorização e transformação do conhecimento. E a partir daí, definir quem está incluído e quem não está. Um exemplo do telefone, do automóvel, da eletricidade, que no início era tido por um grupo restrito de pessoas como soluções apocalípticas, isso mesmo, mas que aos poucos foram sendo introduzidas no meio social. Ele continua afirmando que é por conta dessa culturalização e socialização das máquinas e dos avanços científicos que as apoiam, e que toda tecnologia está cercada de formas de exclusão e de inclusão. Por exemplo, a escrita inaugurou o analfabetismo como um problema, mas também trouxe formas de democratizar e massificar o conhecimento. O automóvel está relacionado à expulsão das pessoas que habitavam em lugares onde há estradas e avenidas, mas também trouxe a ampliação de nossas possibilidades de ir e de vir, de habitar também em outros lugares. E as novas tecnologias da informação e da comunicação, que são chamadas de TIC, estão relacionadas à produção de desconectados ou excluídos também, trazem novas possibilidades de interagir, de colaborar, de representar e expressar suas identidades e pesquisar. O que há bem pouco tempo só existiam para pequenas elites culturais, acadêmicas e econômicas. Outra pergunta também bem interessante que ele traz dentro dessa nossa discussão é: por que há muito mais analfabetos em determinados países, grupos e contextos sociais do que em outros? E como esses grupos sociais e países podem usar livros, carros, computadores e redes telemáticas para mudar tudo isso? Nos faltam os meios para as oportunidades e os construtos teóricos necessários para que essas pessoas e perguntas também possam convergir e interagir entre si. Assim, diz ele, a contribuição que ele propõe a trazer para essa conversa é um tema, é uma problemática em torno de tudo isso. E que talvez nos forneça um ponto de encontro, que ele chama de letramento digital. Algumas das grandes perguntas sobre a educação e tecnologia que motivam um papo como este são: primeiro, o que se espera do uso das tecnologias na educação? O que se espera do professor? Como formar professores em vista dessas necessidades? Em paralelo às grandes perguntas sobre educação e tecnologia, temos também que dar respostas diretamente ligadas às práticas escolares e à rotina de ensinar e aprender que nos trouxeram até onde estamos até hoje. Ele continua dizendo que nós devemos especialmente a escola enquanto atores nesse processo de transformação. Ele diz que se pararmos para fazer um breve brainstorm, uma tempestade de ideias a esse respeito, viria então à mente de qualquer formador de professores coisas assim: ter autonomia na construção de projetos pedagógicos que utilizem a internet de forma significativa, e de fato isso acontece. Conhecer maneiras de ensinar o aluno a fazer o mesmo em relação a seus próprios interesses e necessidades de formação. Tudo isso viria então à cabeça de um professor. Mas
Nós falamos, eu gostaria de trazer aqui então o conceito. O que é, de fato, letramento? Kleiman, 95, chama letramento no sentido, né, tradicional, de o conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. Soares, 2002, vai dizer que o estado ou a condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de escrita e de quem participa de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de interpretação dessa interação. O letramento são práticas sociais e culturais que têm sentidos específicos e finalidades específicas dentro de um grupo social e ajudam a manter a coesão e a identidade do grupo. São aprendidas em eventos coletivos de uso da leitura e da escrita e, por isso, são diferentes em diferentes contextos socioculturais. Já as LDs, né, os letramentos digitais, são conjuntos de letramentos, né, ou seja, práticas sociais, que se apoiam, entrelaçam e aprimoram mútua e continuamente por meio de dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais, geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente. Tendo em vista essa definição de letramento digital, é possível pensar de forma ampla nas implicações das TICs para a formação de professores. As mudanças mais óbvias, e talvez por isso, né, as que têm sido mais debatidas e implementadas, são as que dizem respeito às necessidades de acesso do professor em formação ou em serviço, as novas tecnologias e a sua capacitação básica para o uso de computadores e também de internet. Mas assim, tendo em vista o que se espera, né, do professor, isto é, que efetivamente interage o computador, a sua prática profissional e a transforme também para melhor inseri-la no contexto socio-histórico presente, há certamente muito mais a fazer. O que torna a formação de professor um desafio fantástico, né? Não é a ideia ingênua de que podemos ou devemos, né, recomeçar do zero, mas justamente a necessidade de integrar o novo com o que já temos, o novo também com o que já sabemos, a partir do que temos e do que sabemos, transformando esse conjunto de práticas, né, e habilidades e significados da mesma forma como novos letramentos transformam os seus precursores. Busato também vai dizer assim que não crê, né, que professores sejam mais ou menos bem intencionados do que quaisquer outros atores. Mas ele crê também que, sendo a escola ainda o grande canal de inclusão de que dispomos, não podemos prescindir de que professores e alunos que sejam letrados digitais, no sentido que aqui já propomos, né? Isto é, de professores e alunos que se apropriam crítica e criativamente da tecnologia e lhe dão significado e função em lugar de consumi-las passivamente, ou que seria muito pior, em lugar de serem consumidos por ela. Pensaram bem aí? Para concluir, assim, ele ainda pensa que a gente só pode fazer uma boa rima entre educação e internet mediante as oportunidades. As oportunidades são de extremamente importantes. O professor precisa de oportunidade, o técnico precisa de oportunidade e o aluno, é claro, também precisa de oportunidade. Todos, como sociedade e quanto cidadãos, né, individuais, todos precisamos de oportunidades. E você, o que você achou de tudo isso? O que você acha de tudo isso? Achou interessante? Você concorda com essa linha de pensamento? Ou você discorda? Deixe então aqui nos seus comentários. Comente aí. E a gente pode voltar a debater isso numa outra oportunidade. Valeu? Um abraço. Até a próxima.